Nós estamos numa série de mensagens, né, falando sobre, que nós intitulamos sobre pastorais da rede. Aliás, pastorais da rede, mas são princípios e valores que nós, enquanto comunidade, como igreja, nós temos. E aí nós, sempre que temos essa oportunidade, nós revisitamos esses valores, nós voltamos e revermos, né, justamente para que algo fique, principalmente para os que estão chegando, né, para conhecer como que nós nascemos, que nós acreditamos, o que nós fazemos, qual que é o serviço que nós prestamos. E aí tem sim essa oportunidade de termos uma só gramática, nos alinharmos à vontade de Deus, primeiramente, que é o nosso objetivo. E se você já está mais tempo com a gente, né, com certeza deve conhecer esse texto e sabe que esse texto faz parte do nosso DNA. Por isso que eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia, né, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Esse é um dos textos que nasce com a gente. E tem alguns valores nesse texto que a gente, enquanto comunidade, como igreja, preza. E eu creio que Deus, ele não só une pessoas, ele une propósito e projeto. Mesmo vocês, né, nascendo como tribos, né, queira Deus, em uma determinada época, em um determinado tempo, que nós conhecemos como Kairos, que é o tempo de Deus, não é o nosso tempo, não é Cronos, não foi no nosso calendário, mas Deus, na sua soberana vontade, quis que caminhássemos juntos. Mas vocês vão ver que nosso nascimento, o nosso início de atividades é muito comum, é muito parecido. Amém? Eu gosto sempre de fazer essa leitura junto, e já está justamente projetado para que a gente pudermos ler a Bíblia juntos. Vamos lá? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Amém. O versículo 43 diz assim: todas as pessoas estavam cheias de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E eles estavam vendendo suas propriedades, seus bens, dividindo o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Isso é o que estava acontecendo na igreja primitiva. E todos os dias, eles continuavam a se reunir no pátio do templo, encontravam-se de casa em casa para partir o pão, tomavam as refeições juntos, com alegria e sinceridade de coração, todo o tempo louvando a Deus e tendo favor com todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava ao seu grupos que iam sendo salvos. Às vezes nós damos muita ênfase a esse final, né, porque nós somos muito de resultado. E aí você lê: e a cada dia o Senhor acrescentava ao seu grupo os que iam sendo salvos. Mais pessoas se juntavam a essa comunidade. E a pergunta que nós devemos fazer aqui é: qual era o segredo dessa comunidade? O que eles tinham que chamavam tanto a atenção das pessoas? Isso está logo no primeiro versículo. Foi uma comunidade centrada na palavra. Eles continuavam firmes. E aí tem algumas palavras que parece que pululam da Bíblia, saltam aos nossos olhos. Que assim, às vezes, quanto professor, não sei se são a didática apenas de professor, a gente sai marcando a Bíblia toda, circulando essas palavras-chave. E aí é importante a gente termos essa didática, de identificarmos as palavras-chave de um texto para poder compreender melhor esse texto. E aqui eu tenho, por exemplo, uma expressão que fala que eles dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então o texto já começa falando por que essa comunidade tinha esse resultado que está lá no final do verso. E o Senhor ia acrescentando os que iam chegando àquela comunidade. Mas por quê? Porque era uma comunidade centrada na palavra. O que é uma comunidade centrada na palavra? É uma comunidade que está dedicando aos ensinos dos apóstolos. Isso pode ter vários eufemismos, você pode chamar isso de ortodoxia, você pode chamar isso de doutrina, você pode chamar isso de discipulado, tem várias formas de nós chamarmos isso.
mas o escritor aqui de Atos, que é Lucas, o Lucas ele vai falar, eles estavam dedicando ao ensino, ao ensinamento apostólico, aquilo que os discípulos receberam de Jesus, lembrando que nós estamos aqui num contexto em que não tinha o Novo Testamento, obviamente, o ensino era oralizado, tudo que os discípulos, mais tarde chamados de apóstolos, eles receberam diretamente da parte de Jesus, eles estavam comunicando às igrejas. Então, se tinha uma forma de você participar e saber o que os discípulos tinham a comunicar a respeito daquilo que Jesus tinha feito, e é por isso que fala que todos os dias eles estavam juntos, e parece que a gente perde isso, né? Parece que nossos encontros são semanais e ainda assim não damos o devido valor. E essa comunidade estava todos os dias. Talvez seja por esse fato, não sei. Mas não tinham a Bíblia, tinha somente a Torá. E eles precisavam receber aquilo que os apóstolos tinham para dizer. Sei que mais tarde começam as escritas das cartas pastorais. E o que é o mais interessante que eu acho das cartas pastorais é que elas eram para uma comunidade. Então, se era para uma comunidade, os demais membros dessa comunidade também não tinham acesso. E o único acesso que ele tinha a essas cartas é se você estivesse presente no culto, para que você ouvisse, né, o que estava sendo dito. Então, quando nós lemos, por exemplo, carta de Paulo aos Romanos, nós sabemos que Paulo estava escrevendo a uma comunidade que era da igreja de Roma, mesmo como acontece com Tessalônica, acontece com Filipos. Então, são cartas direcionadas à igreja. Como se fosse hoje. Pensa se hoje nós não tivéssemos a Bíblia, o texto sagrado. Como que isso se daria? Então, seriam cartas pastorais aí do pastor Wagner, dirigida à igreja Rede, em Ribeiro de Abreu, ou Rede em Faroei, como a gente tem brincado, né? Lá em Ibirité. Mas aí os irmãos, para poder saber o que o Wagner tinha para comunicar para eles, tinham que estar presentes, porque não eram cartas individuais, eram cartas coletivas, eram cartas comunitárias, dirigidas a uma igreja. Então, isso fazia com que essa comunidade, elas vinham todos os dias saber o que os apóstolos tinham a lhe dizer e ouvir os seus ensinamentos. Mas eles não faziam somente isso. O que eles faziam também junto, diz o texto, eles partiam o pão. E partir o pão aqui não é no sentido metafórico. A gente tem essa capacidade de romantizar todo o texto, né? Acha assim, é o pão a palavra de Deus? Sim, isso também. Mas era aquela comunhão mesmo de fazer isso que nós fazemos todos os domingos e mantemos, pelo menos como um ato memorial, já que nós não podemos fazer isso toda semana por causa dos nossos ofícios, nós sempre temos esse café que nós chamamos café da unidade, para que nós, no sentido memorial, estejamos fazendo isso também como a igreja primitiva fazia. E cada um trazia o que gostava, e esse pão era partido junto, e faziam isso regado de orações. Percebe que está aqui as 4 coisas mais importantes. Se você realmente participa de uma igreja, essa igreja é verdadeira, uma igreja bíblica, essas 4 coisas precisam estar presentes, senão você não está numa igreja. Você pode estar num clube, ou até mesmo num lugar que se chama igreja, mas que de fato não é igreja. Porque para ser igreja precisa ter oração, para ser igreja precisa ter ortodoxia, para ser igreja precisa ter ensinamento da palavra, precisa ter comunhão, e precisa ter diaconia, precisa ter serviço. As pessoas têm que estar servindo umas aos outros. E aí o texto vai continuar dizendo, todas as pessoas estavam cheias de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas por meio dos apóstolos. Por que isso acontecia? Porque todos estavam juntos e tinham tudo em comum, não é incomum, tinham tudo em comum, ou seja, eles participavam de tudo junto. A oração não era apenas para aquele grupo de oração, a oração era para todos, o partir do pão era para todos, o ensinamento era para todos, e eles estavam, e isso mexe com toda a comunidade. E aí, claro, num contexto diferente do nosso, né, mas podemos dizer que nesse começo houve algo que mexeu com essas pessoas. Eles estavam tão empolgados que eles vendiam suas propriedades, vendiam aquilo que tinha, e eles repartiam o dinheiro entre si, e eles faziam isso de forma coletiva. Depositavam aos pés dos apóstolos, e cada um tinha a sua necessidade suprida. Algumas versões falam que não havia entre eles nenhum necessitado. Olha que importante. Interessante que tem muitas pessoas que querem viver isso. Fala assim, olha, igreja é você estar no lugar em que você não passa necessidade. Mas eu, via de regra, percebo que isso às vezes sai de boca de quem não está disposto a ajudar.
Claro que não deveria haver nenhuma necessidade entre nós, mas isso só acontece em comunidades que têm um coração generoso, ou uma comunidade generosa. Porque se estou numa comunidade que ela não é generosa, claro que vai ter necessidade. E aí você vê uns tendo mais do que os outros, isso é preocupante, porque cristianismo, eu estou falando aqui na essência mesmo do cristianismo, é você não deixar o seu irmão passar necessidade. Isso é cristianismo. Não é socialismo, não é comunismo. Eu estou falando de cristianismo, que está acima de todas as coisas. Se você é cristão de verdade, se você sente o amor de Deus no seu coração, você não consegue lidar com essa questão sabendo que seu irmão passa necessidade. Então o texto vai dizer, e todos os dias eles continuavam a se reunir no pátio do templo. Não vou entrar nessa questão por não dar tempo, mas a reunião deles, né, era no pátio do templo. Lucas faz questão de enfatizar isso, né? Então, haviam 3 locais principais de reunião, né, em Jerusalém: o Sinédrio, havia a sinagoga e havia o templo, cada um deles com as suas liturgias próprias. Mas o povo, o povo geral, a plebe, que não fazia parte, né, de nenhum dos segmentos, não eram os religiosos, eles se reuniam. Se não podia reunir no templo, reunia no pátio. Se eram impedidos pelo sacerdote, pelos levitas, eles reuniam no pátio do templo. Se eram impedidos de entrar na sinagoga, eles faziam esse partir do pão de casa em casa. E a coisa estava acontecendo, a igreja estava crescendo, e nós vimos que eles faziam tudo isso. Essas refeições não era com pesar. Uma palavra que me chama aqui a atenção é que as refeições eles faziam junto com 2 coisas: alegria e sinceridade de coração. Por que isso é importante no texto de Lucas? Porque pode ser que alguém finja uma alegria e isso não demonstra sinceridade de coração. O que Lucas está nos dizendo é que essa comunidade, além deles fazerem isso com alegria, eles tinham isso com sinceridade de coração. E aí, eles faziam tudo isso em tempo todo, louvando a Deus. Então, havia um louvor a Deus. Então, eles tinham essa ideia de que a refeição que eles faziam era uma adoração a Deus. A confissão de pecado que eles faziam, como já foi dito aqui pelo Denilson, que me precedeu, também é um louvor a Deus. O trabalho deles era em louvor a Deus. Então eles não se viam numa dicotomia, ou seja, eu tenho uma vida secular e tenho uma vida cristã. Não, a vida deles toda era permeada, era encharcada por essa graça de Deus, e eles não viam justamente nessa condição. E a cada dia o Senhor acrescentava ao seu grupo e os que iam sendo salvos. Dessa parte eu estou falando da história da igreja primitiva. E aí sim eu faço um prelúdio para que nós possamos entender e aplicar esse texto à nossa realidade. Como que nós vivemos, como podemos resgatar isso, sendo que o nosso maior problema seja justamente isso, a perda de algumas características, a perda de alguns valores, de alguns princípios. Eu sei que toda comunidade, toda igreja, ela nasce e sonha. Eu até acredito que alguma coisa pode acontecer no desenvolver da situação. Mas eu quero acreditar piamente que quem abre ou quem planta uma igreja está com a melhor das intenções. Não quero entrar em outros critérios, mas pelo menos a sinceridade, a questão, por exemplo, de implantar um projeto ou plantar uma igreja, essa pessoa tenha realmente a palavra, ou a vontade, ou o sonho de que essa comunidade seja centrada na palavra. É por isso que eu tenho um amigo chamado John Evans, que ele escreveu um livro que eu acho muito importante. É um livro que fala 7 desafios para manter uma igreja sadia. A segunda parte do livro é que eu acho mais importante, que é justamente, o livro fala 7 desafios para manter uma igreja sadia, ou plantar uma igreja sadia, edificar, me parece, uma igreja sadia, mas que permanecem sadias, que permanecem saudáveis. Que o problema não é você plantar uma comunidade saudável ou bíblica, porque quantas comunidades que nós sabemos que nasceu de forma bíblica e que hoje não são bíblicas? Quantas igrejas nós sabemos que nasceram com esse DNA de uma teologia saudável, mas que hoje não é saudável? E se você conhece uma comunidade ou já participou em que você consegue fazer ressalvas do tipo, lá é assim, assim, assado, mas, esse mas, para mim, nega ou anula tudo que foi dito anteriormente. A mesma coisa que você expressar, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, mas não deu certo.
Então, esse mas é um adversativo, é uma oposição que vai negar aquilo de bom que foi expressado antes. Então, a maioria, creio que de todos nós, sonhamos em participar, em nos mantermos em uma comunidade centrada na palavra. Mais do que isso, uma comunidade que tenha uma voz coletiva. É isso que nós falamos sempre na rede. Nós sonhamos com a comunidade com voz coletiva. O que é uma comunidade com voz coletiva? É justamente essa comunidade em que todos têm esse senso de responsabilidade. Não há uma hierarquia, como às vezes muito de nós já até viemos desses lugares, com essa hierarquia piramidal, em que, por exemplo, um líder ou alguém que assuma essa responsabilidade fica responsável pela condição espiritual de todos, e a maioria passivamente se torna espectador, não consegue acompanhar ou não consegue reproduzir aquilo que o líder ou a visão que o líder tem ou que ele faz. Parece que é o que não acontecia na igreja primitiva. Por que a igreja primitiva crescia? Porque o líder, Jesus, passou a missão e confiou essa missão a 11 homens. E esses 11 homens tinham o dever de plantar e de levar essa missão adiante. E nós vimos que em pouco tempo a igreja já tinha quase 3.000 pessoas. Se você começa a ler o livro de Atos, você vai ver que rapidamente 3.000 passa a 5.000. Daqui a pouco a questão numérica já não é mais falada, a tal ponto de algumas pessoas religiosas, algumas pessoas de outros segmentos, a começar a preocupar e falar assim: olha, esse povo que está fazendo esse barulho todo, chegaram até a nossa cidade também. Então você vê relatos assim de pessoas que eram chamada na época, a seita do caminho. Então, eram justamente aqueles, entre aspas, perturbadores que seguiam falando do evangelho. E aí, nós chegamos nesse entendimento. Qual que é a importância da centralidade da palavra? Pelo menos como nós, enquanto comunidade. Eu sei que, se eu fosse relembrar aqui o nosso início e fosse contar a nossa história, você ia falar assim: engraçado que nós começamos assim também. Nós temos uma particularidade, como igreja orgânica. Nós nascemos numa casa. Eu acredito que a maioria das igrejas orgânicas são assim, em que algumas pessoas se reúnem para estudar a Bíblia. Algumas pessoas, diga-se de passagem, já feridas com o sistema religioso, talvez não concordando com algumas coisas, e a gente decide pelo sola Escritura, que é um dos pilares dos reformadores, ou seja, somente a Escritura. E a gente começa a estudar. O problema é que a gente nunca pensa à frente, ou seja, se me perguntasse um tempo atrás se a gente ia fundar ou plantar uma igreja, eu falo uma igreja no sentido institucional, eu diria que não, nunca foi nossa pretensão. Mas aí o que acontece? Algumas pessoas vão chegando e vão se associando, e a gente fica responsável por essas pessoas e percebe que essas pessoas começam a frequentar ou estão frequentando mais as reuniões de ensino do que os locais de origem. E aí vem essa preocupação com relação, por exemplo, a se congregar, porque a proposta, na verdade, nós começamos assim, não era, como alguns pensam, pescar em aquário, não é fazer proselitismo. Aliás, a nossa intenção sempre foi e é buscar pessoas feridas, embora desigrejadas, e é um termo que eu quero usar aqui no melhor sentido possível, não é no sentido pejorativo, de pessoas que foram feridas pelo sistema, foram feridas, estão machucadas, e que principalmente não estão sendo discipuladas por ninguém, mas que procuram algum lugar saudável em que elas possam se expressar e que tenham voz. Por isso que nós falamos de uma comunidade com voz coletiva, porque não é uma voz singular, não é uma voz única, é uma voz coletiva em que todos podem participar. Então, nesse aspecto, a gente começa a nos preocupar, porque geralmente essas reuniões começam, no nosso caso, com 9 pessoas. 9 pessoas que eu encontrei que não fazia parte de igreja nenhuma, não estava ligada a nenhum tipo de instituição, mas que estavam nesse aspecto, procurando alguma coisa para se firmar, procurando um grupo para estudar a Bíblia, descompromissado de qualquer vínculo religioso, no sentido já pejorativo que eu estou falando, não no sentido bom, que todos nós somos religiosos, mas nesse sentido de não sistematizar. Mas aí a necessidade nos leva justamente a nos organizar enquanto grupo de pessoas. E aí vem 2 coisas que eu acho importante.
Primeiramente, quando se fala em comunidade centrada na palavra, não tem como falarmos de centralidade da palavra se a gente não pensar em comunidade. Porque para sermos centrais na palavra, precisamos viver em comunidade. E aqui tem duas palavras, ou dois conceitos que eu queria abordar com os irmãos, que é essa questão de viver em comunidade, que às vezes nós viemos de igrejas, e talvez até de mega igrejas, e nós não experimentamos isso. E você confunde, inclusive, sentimentalismo com comunidade, comunhão. Eu falo mais diretamente porque já estão no Talmidim e sabem, né? Estamos desconstruindo aí um conceito de que é comunhão, no sentido geral da palavra, koinonia, do grego, que seria ter algo em comum. Mas o que é esse algo em comum? O que é viver em comunidade? Quais são as implicações em vivermos em comunidade? O que isso gera? São muitas perguntas que precisam ser respondidas. E às vezes nós nos frustramos com a comunidade. E aí, como diria o livro, né, do Bonhoeffer, né, Vida em Comunhão, nós nos frustramos. E a partir desse momento, ao invés de darmos mais valor à comunidade, nós nos distanciamos. E aí deixamos de viver em comunidade. E aí chegamos a uma conclusão de que nós não entendemos ou que nós não vivíamos ou não vivemos de fato em comunidade. O que você tinha é um sentimentalismo projetado em cima de um grupo em que, quando as suas expectativas não são correspondidas, você primeiramente frustra com essa comunidade, com esse povo, depois frustra-se com Deus e, por último, e não raras vezes, você se frustra. E aí você acha, né, a coisa mais irrecuperável e começa a se isolar, começa a se distanciar das pessoas, do grupo e de todos, e não passa a fazer parte de mais nada. Então aí está o grande problema. E aí, se você pegar, por exemplo, um texto da Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 18, quem é que fala ou pede para que nós vivemos em comunidade? O próprio Deus. Se você olhar como Deus cria o homem, né, lá no Gênesis, ele fala: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Pergunta é, por que está no plural? Por que está no plural? Você vai me responder assim: porque estavam junto ali a Trindade. Amém? Então, a própria Trindade já nos mostra que Deus é um Deus comunidade, é um Deus que vive em comunidade. E é por isso que, ao criar o homem, ele vai dizer: façamos o homem à nossa imagem. Ele não estava só, e não estando só, ele olha para o homem e fala: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, uma auxiliadora. E aí começa assim essa questão da ideia de uma comunidade. Um outro aspecto que nós precisamos entender comunidade, e aí sim essa comunidade centrada na palavra, não deveria ser, mas, em sendo óbvio, não é hoje, por exemplo, no sentido geral. Deixa eu ver se eu faço entendido. Geralmente, quando alguém está querendo mudar para uma cidade e coloca-se lá no grupo assim, dos pastores, o grupo que a gente faz parte: vocês conhecem alguma igreja bíblica nessa cidade? Eu me preocupo com essa pergunta. Eu não sei se o Wagner tem esse mesmo sentimento, mas para mim a pergunta deveria ser: vocês conhecem alguma igreja nessa cidade? Né? Algum endereço que está próximo dessa família que vai mudar? E eu sei que nós, como pastores, temos essa responsabilidade. Nós, por exemplo, estamos passando por isso. Tem uma família que saiu, mudou-se da nossa cidade, foi de Belo Horizonte para Montes Claros. E aí, eles precisam ser inseridos em uma comunidade. Mas vem aquela preocupação. E aí a gente vai para o grupo e pergunta: vocês conhecem alguma igreja bíblica? Para mim, igreja bíblica é uma redundância, porque toda igreja deveria ser bíblica. Mas no contexto que nós vivemos, principalmente no contexto das igrejas evangélicas brasileiras, eu sei que isso não é redundância, é uma ênfase, inclusive, que eu preciso dar. Eu estou dizendo assim: olha, eu estou falando de uma igreja de verdade, não igrejetas, não igrejolas. Estou falando de uma igreja de verdade, uma igreja bíblica. Você sabe de algum endereço? Aí alguns pastores colocam: tem igreja tal, conheço um pastor tal que está fazendo um trabalho assim, assado tal. Mas eu fico preocupado, eu não fico conformado com esse tipo de pergunta, porque toda igreja deveria ser bíblica. Mas se não é, eu preciso ter sim essa distinção. Então, para termos um critério entre mais de 10 mil religiões que nós sabemos que existem,
quase que é necessário fazer a mesma pergunta que Pilatos fez para Jesus. O que é a verdade? O que é a verdade? O que é estar centrado na palavra? O que é esse tema? Uma comunidade centrada no Evangelho. Porque se nós falarmos assim, partindo do pressuposto de que tudo é a verdade, nós caímos num relativismo. E aí relativismo gera um ecumenismo. E aí tem outras implicações que eu não quero entrar, também por falta de tempo, mas que nos distingue enquanto comunidade cristã. E aí não basta eu apenas falar que somos cristãos, eu preciso falar, são cristãos reformados. E parece que não basta eu falar apenas que somos cristãos reformados, porque há divergência entre os cristãos, sobretudo reformados. Eu preciso falar, nós somos cristãos reformados calvinistas, para ser o mais específico possível, como se eu estivesse ensinando para algumas pessoas que esse púlpito é de madeira de árvore. Mas não basta ser madeira? Mas pode ser algumas madeiras que têm imitações, sim ou não? Poderia estar aqui um MDF, pintado aqui de mogno, e algumas pessoas acharem que isso aqui era madeira. E de fato não é. E esse aqui é madeira. Vou fazer um merchandise aqui para o senhor Carlos. É madeira de verdade, não é MDF. Sabe? E aí você fica numa comunidade, ou vive numa comunidade, que tem uma aparência de uma centralidade, e não é. E aí, eu gosto sempre de retomar um conceito, justamente mostrando o que não é, para ver se você chega a uma unidade comum do que é. É uma didática que eu uso, inclusive como professor, quando eu tenho algum aluno com alguma dificuldade, e um conceito, quando você mostra daquilo que não é, fica mais fácil quando eu falar com os irmãos daquilo que é. Porque aquilo que é, em muitos lugares, pode ter também isso como característica, mas uma característica subjetiva, uma característica talvez de imitação, mas não de uma sinceridade. Aí fica parecendo que é, mas não é. Agora, quando você parte do conceito daquilo que não é, e aí sim eu tenho isso como característica, eu já sei que eu não sou uma comunidade centrada no Evangelho. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que toda comunidade centrada no Evangelho é uma comunidade que tem como prioridade o estudo da palavra de Deus. Eu uso credo, nós usamos confissões, mas credos e confissões só respaldam, na verdade, eles são, na verdade, para a gente não nos deixar sair, mas a base, o estudo que eles fazem, a premissa que eles utilizam e de onde que eles partem é das Escrituras Sagradas. E aí tem uma comunidade que já nasce ali na igreja primitiva, junto com a igreja primitiva. Algumas igrejas já começam a destacar, e eu creio que eu falo aqui para os estudiosos da Bíblia. Então, se eu falar alguns termos, você já sabe o contexto. Então, por exemplo, a igreja de Antioquia, que é a igreja em que os discípulos, pela primeira vez, foi chamado de cristão, começa a se destacar nesse cenário. E aí tem uma igreja também que chama atenção em Atos Apóstolos. Qual que é outra igreja, além de Antioquia? Hã? Não. O Wagner não vale, não. Já, cochichou ali. Qual outra igreja? Não, essa está mais tarde um pouco. Mais cedo do que essa. Não, essa está mais tarde um pouco antes. A igreja de Bereia. Você vai ouvir falar nos bereanos. Atos 17:10 fala o seguinte, olha, no versículo 10 fala assim: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. A igreja de Jerusalém manda 2 irmãos, né, Paulo e Silas. E chegaram lá, eles foram para a sinagoga dos judeus. E olha o versículo 11, o que ele vai falar? A verdade é que as pessoas da cidade de Bereia eram mais nobres do que o de Tessalônica. Aí quando você pensa assim, presta bem atenção. O escritor de Atos, que é Lucas, que é um médico e tem cuidado com as palavras, então dizendo assim, olha, eu encontrei nessa comunidade uma nobreza. Mas uma nobreza não na perspectiva econômica, monetária. Não é nisso. É num outro tipo de raciocínio. Num outro capital, um capital cultural, um capital teológico. E olha a ênfase que ele vai falar. Ele fala assim, olha, tem alguma coisa em Bereia que chama atenção. E ele vai dizer o que é. E eles eram mais nobres que os de Tessalônica. E além de ouvir com muito interesse, essas palavras, irmão, assim, me despertam.
Porque uma coisa é você ouvir alguém pregar, outra coisa é você ouvir com interesse. Não desperta a atenção da gente? E aqui Lucas está dizendo, os de Bereia ouviam com interesse. A mensagem pregada todos os dias, eles examinavam a Escritura olha a finalidade, para saber se o que Paulo estava falando era assim mesmo. E aqui eu não estou falando de qualquer pessoa. Aqui eu não estou falando de Jonas. E aí eu falo sempre, se tem na comunidade alguém que vocês têm que tomar cuidado, é com o Jonas. E eu explico por quê. Porque uma pessoa que você já deduz que é uma pessoa herege, você nem vai ouvir. Uma pessoa que mistura verdade com heresia, você ouve e consegue distinguir uma coisa da outra, mas ouve já com seus ouvidos antenados. O risco que nós temos é em acompanhar sempre uma pessoa e achar que essa pessoa está sempre falando a verdade, você não conferir, e aí você cair na ilusão de que tudo que essa pessoa fala é verdade. E aí você deixou de ser centrado na palavra. Porque nem tudo que nós falamos, nós somos passíveis a erro. Quantas vezes eu já tive que me retratar em alguma coisa que eu falei na comunidade? Porque tinham irmãos atentos, que são chamados nossos retrovisores, que têm essa liberdade, que após uma ministração como essa, volta e nos comunica, olha, tá certo, me explica isso aqui, de fato é assim mesmo? E às vezes em determinados lugares, isso não é permitido, ou não se tem essa liberdade, por quê? Parece que aquilo que é falado daqui, ou de quem é falado, é inquestionável. E aí você não tem uma comunidade com voz coletiva. E para se ter uma comunidade com voz coletiva, nós precisamos fazer isso que os bereanos faziam, que é ir nas Escrituras e conferir o que os seus pastores, que os seus mentores, o que as pessoas enviadas por Jerusalém estavam falando. E aqui não era só Paulo que passava por essa comunidade. Você tinha um histórico, por exemplo, de Apolo ter ministrado talvez aqui, não só Paulo e Silas, Apolo, mas tantos outros que passavam por ali, talvez Pedro. E esses irmãos, não importava quem estavam ministrando, eles conferiam se o que Paulo estava dizendo estava de acordo com as Escrituras, porque se tiver de acordo com as Escrituras, eu vou escutar Paulo. Agora, se não tiver, eu não vou escutar Paulo. E aí, se você continuar lendo o livro de Atos, que eu acho que é um livro que você deveria ler com cuidado, se você continuar, você vai chegar no capítulo 20, e você vai ver lá um episódio muito interessante, mas chega a ser cômico. Paulo está pregando numa comunidade, e já tem algum tempo que ele está pregando. Lembra do Eutico, um jovem que dorme na pregação de Paulo? O texto fala literalmente que ele cai da janela, não é isso? Ele cai. Sabe o que eu acho interessante ali? É que Paulo desce, ressuscita o jovem, traz ele para o local e fala assim, continua ouvindo. E o texto termina dizendo assim, e Paulo vai até o amanhecer. Ou seja, você morreu na hora errada, eu vou te ressuscitar, você vai ouvir, vai continuar ouvindo, e aí eu vejo o tempo que se gastava nessa comunidade com a palavra, o tempo que se gastava, porque se você prestar atenção, né, o texto não fala em questão exata de horas, mas dá para se entender que foi um período longo em que Paulo ficou expondo aquela comunidade às Escrituras, e hoje, infelizmente, por uma questão talvez didática, algumas pessoas estabeleceram que o culto tem que ter 2 horas. Só que nessas 2 horas, se você for numa comunidade que é bíblica, você vai perceber nitidamente a importância que se dá à exposição das Escrituras. Em comunidades que não são bíblicas, você vai ver tudo, menos as Escrituras. Você vai ver apresentações, você vai ver entretenimento, você vai ver vídeos, sei lá, um tanto de coisa no horário do culto. Não que isso em algum momento não deva ser usado, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando no culto, na parte que nós devemos estar reunidos como igreja para cultuar a Deus. E aí sim eu me preocupo, porque devemos cultuar a Deus, sim, um Deus verdadeiro, mas da forma verdadeira, da forma como Ele pediu. E eu sei que há uma prerrogativa, eu sei que há um princípio de culto, que nós chamamos inclusive como princípio regulador do culto, mas que muitas comunidades não observam. E aí você tem pessoas que passam 2 horas de culto e chegam, por exemplo, em casa cansadas.
Aí você fala assim, mas vamos lá, o que o pastor pregou sobre hoje na sua comunidade? Eu não sei não. Porque foram tantas coisas, eram tantos grupos para apresentar. Aí você tem grupo de jovens, grupo de crianças, grupo de adolescente, grupo de recém-nascido, grupo de desviados. E aí tem tantos grupos, que quando chega a parte da palavra, 20 minutos, 15 minutos, em alguns lugares ainda acham que isso é muito. Infelizmente, a palavra foi deixando-se de ser prioridade, foi deixando, e praticamente não se tem hoje a preeminência. E aí, se você for pensar, qual que é a origem disso tudo? Como que isso tudo começou? Eu sei que se nós formos fazer um estudo profundo de tudo isso, a gente vai ver que tudo isso é consequência do pecado. A gente chega num denominador comum só. Tudo isso que nos afeta como ser, como comunidade, como igreja, tem a ver com uma queda. E a queda nos afetou de tal forma que ela rompe justamente a nossa comunhão, não somente com o meu irmão, mas com Deus. Quando Adão e Eva caem, eles caem não somente no sentido espiritual, mas no sentido de comunidade. Eles perdem esse senso de comunidade. Percebam que, logo após a queda, a questão da subjetividade, do individualismo, tomam conta. E aí, a expressão já não é, essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. O pronome aqui não é usado mais nesse sentido, pessoal. O pronome é usado de forma diferente. A mulher que tu me deste, ela que me deu fruto, eu comi. Não tem participação nisso. E, por sua vez, as responsabilidades são passadas para outras. E você, Eva, a serpente me enganou. Ninguém assume a culpa. E logo depois da queda dos nossos pais, seus filhos também começam nesse individualismo. E você pode ver que a questão ali do homicídio, ou do irmãos que matam, tem outra palavra, né? Além de homicídio, esqueci aqui agora, patricídio, acho que é isso. Até a questão ali da morte dos irmãos tem a ver com individualismo. Por que Deus não recebeu a minha oferta? Não é a pergunta de Caim? Por que Deus não recebeu a minha oferta e recebe a oferta do meu irmão? E aí nós vimos que o egoísmo afeta a vida comunitária. E é tão sério isso, porque é uma semente que foi lançada. E ela foi lançada de forma muito sutil. E ela foi lançada no coração do homem, com o desejo de que esse homem se tornasse Deus. Sereis como ele, conhecedor do bem e do mal. Então, o que eu preciso saber para eu não estar em uma comunidade achando que ela é centrada? E eu listei aqui alguns, por exemplo, sintomas de comunidades que não são centradas, para depois você entender as que são centradas. Por exemplo, comunidades ou pessoas que fazem parte dessa comunidade, mas com um senso de autoconfiança ou autojustiça. Com toda honestidade, queridos, com toda honestidade, há lugares em que você conhece, que talvez você já fez parte, em que você percebe que as pessoas, simplesmente por desenvolverem disciplinas espirituais, como estudo bíblico, oração, liturgia teológica, elas acham que não precisam mais de comunhão, não precisam mais da comunidade, elas conseguem fazer isso sozinhas. E aí o discurso é mesmo esse, é viver de forma isolada, principalmente num contexto pandêmico, em que isso foi incentivado, isso por uma necessidade temporal, foi até exigido que nós nos adaptássemos e conseguíssemos produzir material para que as pessoas de casa pudessem acessar. Mas aí, você vai mais além, você sente que essas pessoas, elas têm dificuldades por estarem assim, inclusive de receber ajuda. E por que tem dificuldade de receber ajuda? Porque a partir do momento que eu estou em comunidade, eu não consigo mais esconder as minhas falhas. Eu não consigo esconder aquelas áreas da minha vida que precisam de ajuda.
E aí eu desconfio, né, sempre de pessoas que estão dispostas a ajudar, sempre ajudar, mas nunca precisam de ajuda. Porque por trás desse ativismo, você pode estar justamente escondendo uma necessidade, sabe? E aí você vê pessoas que chegam na nossa comunidade, e é por isso que eu falo que sempre quando possível a gente tenta impossibilitar isso. As pessoas já chegam e nos procuram falando dos seus dons, dos seus talentos, e quase falando assim: o que eu posso servir? Ah, eu sei tocar, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Eu posso cantar no culto de domingo? Eu posso pregar? Eu posso... Geralmente chega, por quê? Porque não há, na verdade, acho que até o contrário, há uma exploração nisso, com relação quando se descobre que alguém tem um dom, tem uma habilidade. E aí exploram tanto que a pessoa, ao invés de receber, ao invés dela ser tratada, ela ser pastoreada, ela fica mais no ativismo, ela fica mais trabalhando do que sendo cuidada. E aí fica segunda, terça, quarta-feira envolvido em todos os trabalhos, em todos os cultos, em todos os projetos, em todos os grupos da igreja, com ensaio, com discipulado, com oração, que praticamente a pessoa não tem vida familiar. E aí você começa a ter um problema muito sério em casa. Porque é como se você tivesse valorizado mais a igreja do que casa. E eu quero dizer aqui um parênteses, inclusive serve para nós pastores, inclusive é para todos, não é só para pastores não. Não precisamos preocupar com a igreja, porque a igreja é uma noiva e a noiva tem noivo. Não precisamos preocupar com a noiva. Sei que infelizmente muitos já tomaram isso, usam a noiva, pegam a noiva como se fosse deles e preocupam com coisas que não deveriam preocupar. E por que preocupam? Porque na verdade não conseguiram entender que Jesus, ele é o noivo e ele é o dono da igreja. Eu não preciso preocupar com certas coisas. O que eu preciso é estar disponível para ele me usar. Só que eu já falei, o meu ministério não começa quando eu subo aqui. Na verdade, ele é mais desafiador quando eu desço aqui. Quando eu tenho que encarar minha família em casa. Quando eu cuido dos meus filhos, quando eu cuido da minha esposa. E aí, se eu não sou um bom marido, um bom pai em casa, eu não sou um bom pastor. Primeiramente, eu preciso ser em casa pastor da Natália, do João Marcos, da Joana, para depois ser pastores de outros. E aí eu vejo tanta gente querendo ser pastores e de outros que não consegue pastorear a própria casa. Pessoas que leem e fazem estudos bíblicos para famílias, e se olha a agenda da pessoa, cada hora está numa cidade, cada hora está num lugar, e eu pergunto assim: e a família? Como está na família? Se a agenda está tão cheia que não tem espaço. Pessoas que elas vêm e carregadas de vontade de fazer, percebe? E aí eu entro no outro passo. São pessoas até dispostas a fazer muito, mas querem esconder atrás disso uma necessidade. Você gosta, talvez, de que as pessoas peçam ajuda. E aí nós não conseguimos ou não temos humildade para pedir ajuda. É onde que vem a autoconfiança. E esse senso de autoconfiança destrói comunidades, destrói os nossos relacionamentos. Um outro indicativo de comunidades não centradas é a autossuficiência. E o que eu posso traduzir como essa autossuficiência? Você pode até ser descontraído, extrovertido, mas você pode notar que isso pode esconder justamente algo que seja justamente o contrário. Basta dar uma olhada nos nossos relacionamentos, se eles são profundos ou se eles são superficiais. Porque ser uma pessoa descontraída e extrovertida pode estar justamente mostrando, ocultando a nossa superficialidade em relacionamentos. E pouquíssimas pessoas têm acesso à nossa vida. Porque para ter acesso à nossa vida, precisa, como eu falei aqui na quinta-feira passada, ter acesso à nossa casa. E aí nós somos egoístas, nós somos egocêntricos nesse aspecto de não deixarmos ser, entre aspas, invadidos.
E aí nós nos tornamos o quê? Uma caixinha de surpresa. O que eu chamo de uma caixinha de surpresa? Aparentamos uma coisa, mas quando você abre o laço ali de presente, você olha o presente e fala, bem, não somos aquilo que revelamos ser na comunidade. E como que essas portas, ou às vezes os portões de igreja, porta de igreja, tem essa áurea, né? De nos tornarmos santos, porque o ambiente que nós vamos entrar é santo. E aí você vem brigando dentro do carro com a esposa, discutindo, mas entra dentro da igreja, ao sorriso, a paz do Senhor, irmão. Aí o filho está olhando, eu quero que o pai fique o dia todo dentro da igreja. Por quê? Deveria ser o contrário. Pau deveria quebrar aqui dentro, porque quebrando lá fora, nós estamos dando mais escândalo, sim ou não? As pessoas assim, olha, eles são cristãos, estão assim e tal. Aqui dentro, nós estaríamos revelando uma faceta do nosso caráter que precisava ser mostrado. E aí sim, se nós estamos em uma comunidade verdadeira, eu não teria irmãos para apontar dizendo, olha como é que ele está pecando. Pelo contrário, nós deveríamos acolher e ver a necessidade que essas pessoas têm de se moldarem, de serem transformadas, de santificar. Então, quando os relacionamentos se tornam difíceis, esse é o momento que você deveria dedicar para se tornar e ter uma verdadeira comunhão. Mas o que acontece? Às vezes é o momento que muitos recuam ao invés de lidar com os problemas. E aí nós criamos algo, um outro senso, um outro indicativo aqui, que é a autodefesa. Nós criamos barreiras, muralhas, que nós não permitimos que as pessoas venham até a nós. E aí nós medimos o quê? Crescimento espiritual ou maturidade por aquilo que as pessoas dizem ou pensam, e não pelo que as pessoas são e fazem. Entenderam isso? Às vezes nós estamos medindo a espiritualidade de alguém, ou aferindo maturidade a alguém, simplesmente pelo que ela fala. O Jonas é uma pessoa madura. Será? Vamos ver o que o Jonas faz, ou o que o Jonas é. E como nós faremos isso? Como que nós conhecemos isso? Se nós não temos comunhão com os outros. Os nossos encontros são dominicais e quase sempre no ambiente religioso. Em culto. E aí acaba o culto. A paz do Senhor, irmão. Boa semana para você. E nós só nos encontramos no outro culto. Ou você ligou para alguém aqui essa semana? Ou você visitou a casa de alguém aqui essa semana? Se não visitou, ainda dá tempo ainda. Pelo menos quem está vindo tal medinho. Eu vou fazer essa mesma pergunta. Quem ligou? Quem visitou? Quem esteve em comunhão? Porque, irmão, não tem como você falar de comunhão ou comunidade se algo entre nós não é comum. E aí vem justamente, depois disso, se não tomarmos cuidado, um outro indicativo, a presunção. E o que seria a presunção? Que tem a ver com a primeira que eu falei, o ativismo. Nós nos escondemos atrás do nosso trabalho, e aí impede eu ter comunhão. Eu trabalho tanto, irmão, que não tem como eu combinar com você alguma coisa. E aí eu sou um viciado em trabalho, e achando que isso vai preencher o vazio que nos falta. E você sempre vai ser uma pessoa vazia. Sabe por quê? Porque no trabalho você não tem relacionamento profundo. Não, você não tem relacionamentos profundos no trabalho. Você tem relações comerciais. E o que você precisa é de amigos verdadeiros. O que você precisa são de pessoas que caminhem com você. E eu sei que com as redes sociais isso complicou ainda mais. Quando você fala assim, quantos amigos você tem? Não estou falando de amizades pelo Facebook, nem seguidores do Instagram. Estou falando quantos amigos verdadeiros você tem. Talvez os amigos verdadeiros que você tem, você vai lembrar da sua infância. Você fala assim, quando eu tinha infância eu tinha uns 5 amigos, o que a gente fazia junto, não é isso? E a pergunta que eu faço é, e por que quando nós começamos a caminhar em comunidade, nós perdemos isso? Por que nós, quando somos igreja, às vezes tem referência somente o pastor, ou quem está te mentoreando, e os seus amigos verdadeiros,
que frequentam a sua casa, que você frequenta a casa deles, olha lá se cabe na palma da mão. Nós temos 5 pessoas aqui, eu tenho 5 amigos que eu posso ir um dia na casa deles, de cada um. E aí, se você voltar no texto de Atos e ver por que eles cresciam, lá fala assim, eles faziam isso regularmente. Era isso que eles faziam? O partir do pão era regularmente? O partir do pão era uma vez no mês, como uma ceia? Eram? Fazia quando? Todos os dias. Todos os dias tinha alguém comendo com alguém. Todos os dias tinha alguém partindo pão com alguém. Todos os dias tinha alguém orando por alguém. E preste bem atenção. Se você falar comigo que ora por mim, mas não tem um caderno de oração, não tem meu nome escrito, eu não acredito. Você pode até orar, mas eu não acredito. Por quê? Quando você fala assim, irmãos, eu vou orar por você. E eu posso dizer, na maioria das vezes, não oram. Não oram. Porque você tem tanta coisa para fazer que você acaba esquecendo. É diferente quando eu falo assim, olha, o Joaquim precisa de oração, a Maria precisa de oração, a Iriane precisa de oração, eu preciso de oração. E aí eu começo a orar por aquilo que eu escrevi e pelos nomes que eu coloquei. Porque tantos pedidos, e são tantas as pessoas, que aí normalmente a gente tem essa ilusão de achar assim, Senhor, abençoe todos os pedidos que me fizeram. Amém, Deus sabe. Mas quando eu falo com a pessoa, eu vou orar por você, eu estou assumindo um compromisso diante de Deus e diante desta pessoa, que eu serei intercessora pela causa dela. E eu tenho muito cuidado quando eu falo assim, eu vou orar por você. E aí, nós levamos mais em conta o respeito que nós recebemos de outras pessoas, que justamente em forma de atenção, do que o nosso senso de responsabilidade por elas, porque isso exige sacrifício. Eu, por exemplo, quando eu falo, eu vou orar por você, eu preciso colocar o seu nome na hora que eu estiver orando pelo café da manhã, na hora que eu estiver orando pelo almoçar e orando pelo jantar. No mínimo 3 vezes eu vou orar por você. Ah, mas tem que ser assim? Sim. Parece que Jesus tinha um critério quando ele chega para os discípulos não estão orando com ele, e Jesus fala para aqueles homens, nem sequer 1 hora vocês puderam estar comigo. Sim ou não? Teve um critério, inclusive com tempo mínimo, nem 1 hora. E aí nós vivemos um relativismo que tem gente que fala assim, eu sou crente, mas eu não gosto de oração, eu não oro. Parece paradoxal. Eu não leio a Bíblia. Como? Talvez seja mais fácil você assumir que não é crente do que você dizer, eu sou crente e não leio a Bíblia, ou eu sou crente e não oro. E aí não estou falando de uma oração sem intenção. É uma oração intencional, com propósito, com direção, com nomes e sobrenomes, para famílias. Não é simplesmente eu assumir a responsabilidade. Às vezes o que eu não quero, o que eu estou fugindo é justamente disso. E é por isso que nós medimos crescimento espiritual com base em relacionamentos superficiais. E aí acontece algo que seria uma desgraça para qualquer comunidade, quando nós agimos por vontade própria. Cada um age com vontade própria. Israel passou por isso e foi uma desgraça. O livro já começa assim, e cada um fazia o que achava certo. Você já leu o livro de Juízes? Você fala assim, não, pera aqui, não tem como eles descerem mais não. E eles descem. É uma espiral descendente. Os irmãos lá da rede falam que foi a pior série, no sentido assim, de que nós já passamos, foi pelo livro de Juízes. Ficamos acho que 3 meses no livro de Juízes. E era meio assim, sabe, aquelas séries de terror. Era cada vez um pecado, você imaginava assim, não, um homem não pode descer mais não. E sempre tinha um juiz que descia mais. Uma espiral descendente. E aí, você geralmente dá preferência ao trabalho e aos seus hobbies. O seu trabalho gera você a ter uma depressão. E para você amenizar isso, alguém fala assim, você precisa, sei lá, descontrair, você precisa extravasar. E aí, o que é mais interessante, eu tenho tempo para o hobby
Eu tenho tempo para o entretenimento, eu tenho tempo para a academia, eu tenho tempo para fazer aquilo que eu gosto de fazer e não tenho tempo para o meu irmão. E falo que sou cristão. Mentira. Mentiroso. E a Bíblia fala que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Ô meu irmão, ou nós colocamos agora essa responsabilidade uns para com os outros, ou nós não somos cristãos. Ou o nosso discurso tem um problema com a nossa prática. A ortodoxia tem que encontrar ecos na ortopraxia, que é a minha prática daquilo que eu estou aprendendo. Uma coisa é eu não saber, eu não sabia até então. Mas a partir de hoje, todos nós, com relação a isso, somos indesculpáveis. Hoje você sabe que tem que ter relacionamento com o seu irmão. E não são relacionamentos superficiais. É por isso que a nossa agenda, a nossa prioridade sempre tem precedência. E nós nunca vamos arranjar tempo para ajudar as pessoas, porque nós queremos estar ocupado o tempo todo. Não há espaço para o reino de Deus em nossa agenda. Quer o exemplo? Qual é a sua agenda de segunda-feira? Olha ela quando chegar em casa, não precisa falar aqui não. Olha o que você vai fazer de manhã. Para onde você vai? Com quem você vai conversar? O final do dia. Aí eu te pergunto, tem espaço para Deus na sua segunda-feira? Quem você está discipulando? Olha para trás e vê se tem alguém te seguindo. Porque se você olhar para trás, meu irmão, não estiver te seguindo, você tem que estar seguindo alguma pessoa. Nesse relacionamento de discipulado, Jesus chamou 11 para chamar outros. Mas esse 11 ficou 3 anos, 6 meses sendo preparados, mas depois buscaram outros. O problema é você estar 10 anos numa comunidade, você olha para trás e não vê ninguém. Por quê? Vou parafrasear aqui um texto lá de Gênesis. Deus fala assim para toda a criação: e as criações, todas as espécies vão dar fruto ou vão se progredir de acordo com a sua espécie. Se você toca, você conhece pessoas que tocam, você conhece pessoas que podem tocar, e você vai produzir segundo a sua espécie. Você vai discipular alguém. Se você prega, ou se você ensina, ou se você é professor, ou se você gosta de artes, dependendo das suas habilidades, funções, talentos, você vai ter discípulos segundo a sua espécie. Aí eu gosto de orar. Você pode ver, pessoas que gostam de orar, e eu não gosto desse estereótipo, que parece que é somente as mulheres de uma comunidade que oram. Nós precisamos quebrar isso. E eu falo aqui para os machos da comunidade, nós precisamos quebrar isso. Não é somente as irmãs que oram, não somente as mulheres que têm que levar o fardo da família e orar. Não, irmãos, se é o sacerdote, nós é que deveríamos estar puxando para a oração, não o contrário. E aí nós temos irmãs que estão chamando o irmão para orar, o irmão quer ficar em casa para assistir jogo de futebol. Deixa de ser frouxo, irmão. Deixa o jogo de futebol, você vai saber o resultado. Olha lá, se não perder, aí você vai perder a oração e vai passar raiva ainda no jogo de futebol. Olha a sua agenda de terça-feira, olha a sua agenda de quarta-feira e veja se nela tem alguma coisa do reino de Deus. Porque se sua agenda semanal for apenas de um encontro no domingo e um encontro na quinta-feira, nós já temos um problema na sua agenda. Nós já temos um problema. Por quê? Eu já cansei disso. De levantar as mãos e cantar. Eu entrego tudo para Deus. Eu dou tudo para Deus. Eu não sei o que para Deus. E Deus olhando assim, falando assim: como você está dando tudo? Se eu não sou prioridade nem na sua vida. E eu cansei de ver pregações, mais pregações, discursos e mais discursos, comunidades mais comunidades falando sobre isso, incentivando isso. Mas quando você olha na agenda da comunidade, da igreja, os interesses, quarta da vitória, sexta da libertação, segunda culto disso, empresários e microempresários e não sei o quê. Onde está o reino de Deus com isso? Sei que por meio desses o reino de Deus pode ser alcançado. Mas será que a intenção é essa? Porque Deus julga a intenção. Qual que é a intenção? E aí nós gostamos de manter as pessoas à nossa volta, mas só para dar conselho.
e nunca receber conselho. Aí eu descobri algo curioso. Quando você dá presente para uma pessoa, já notou que tem algumas pessoas que não gostam de ganhar presente? Não preocupa com isso não. Quase que te implora para não dar presente. Mas sabe por quê? É porque quem não gosta de ganhar, elas não gostam de dar. E aí, por não ganhar, sente desobrigadas de dar. E aí eu não estou falando que você tem que ganhar já pensando em dar. Eu estou dizendo que na maioria das vezes nós temos um problema sério em doar, que quando nós recebemos, nós já achamos que precisamos retribuir. E aí você tem uma dificuldade séria para presentear. Eu tinha uma dificuldade séria para receber ajuda. Falando sério. Até o irmão, o nome dele é Luiz, ele chegava perto de mim e falava uma coisa que ficou como um conceito. Ele falou: irmão, você acha que quando eu estou te dando, eu estou só te abençoando? Não rouba de minha bênção de ser abençoado também, não. E aí eu percebi que ao receber, eu não só estava sendo abençoado, mas não estava roubando a bênção de alguém, segundo as palavras do Luiz Evangelista. Percebe? E às vezes tem pessoas que têm dificuldade de receber presente. E é tão bom participar de comunidades que dão presentes, que são livres com relação a isso, sabe? Não tem inveja, não tem ciúmes. Alguém chega assim e fala assim: olha, tá vendo esse livro aqui? Foi o Jonas que me deu. Ué, o Jonas te deu presente? Não me deu não. Ué, quem disse que eu tenho que dar presente para todo mundo? Parece que é um princípio. O pastor fica assim: aí eu vou dar um presente para o Denilson. Ah, mas não vou dar não. Se eu dar para o Denilson, eu tenho que dar para todo mundo. Aí acaba não dando o Denilson. Quem disse que tem que dar para todo mundo? A Natália fica me falando direto com relação a aniversário. Toma cuidado com o aniversário. Você pode dar parabéns para um e dar para outro. Realmente, tem que tomar um cuidado. Mas o que eu estou dizendo vai além disso. Sabe? E aí, nós sempre vivemos esse relacionamento desconfiado do outro. E a nossa mentalidade na comunidade é uma mentalidade mais consumista do que de servo. Quer ver as perguntas de consumista? É mais ou menos assim: o que eu gosto na comunidade é disso, disso, disso. Ou o que eu não gosto da comunidade é disso, disso e disso. Você falando para alguma pessoa, numa conversa, tentando pontuar o que você gosta e o que você não gosta. Percebe que tem um eu aí? O que eu não gosto. Ou, como isso me faz sentir? Ou o que eu ganho com isso? O que eu ganhei no Talmidim, Wagner? Talvez seja algo que nós não damos mais valor. A vida eterna, valores do reino. E eu quero rapidamente passar aqui, então, já que nós falamos de muitas coisas que não são, sobre aquilo que é, ou aquilo que são. E ao contrário, vão virar moeda. Se até aqui nós falamos o que não são, as características de comunidades que não são, então, qual é ou quais são as características de uma comunidade centrada na palavra? Primeira coisa que eu vejo, uma comunidade centrada na palavra é uma comunidade alegre. A alegria precisa fazer parte do nosso dia a dia. É a falta da alegria numa comunidade cristã é um indício muito claro de que algo está errado. Carta de Paulo, aliás, carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9, vai dizer assim: ó, vocês o amam mesmo sem ter visto, e mesmo não vendo agora, creem nele, e se alegram com uma alegria tão grande e cheia de glória, que as palavras não podem descrever, porque estão alcançando o objetivo da sua fé, a salvação das suas almas. Olha o que Pedro está escrevendo, o que ele está falando. Ele está dizendo assim, ó, o indício de tudo isso, dentro do Evangelho, é que vocês receberam isso com alegria. Só que não é só Pedro que vai enfatizar isso. Não é só Pedro que vai marcar que a alegria é um fator predominante numa comunidade centrada no Evangelho. Paulo também vai falar isso em diversas cartas dele. Romanos 15, 13, que o Deus da esperança encha vocês com toda alegria.
e paz, enquanto vocês continuam crescendo, para que vocês possam transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo. Olha que antes de Paulo falar de crescimento, e aqui é crescimento não só no amadurecimento, mas crescimento numérico, ele está dizendo o seguinte: vocês precisam ser uma comunidade alegres. Atos capítulo 13, 48 e 52, quando os que não são judeus ouviram isso, eles ficaram muito alegres e começaram a glorificar ao Senhor, e todos que foram designados para a vida eterna creram, e os discípulos de Antioquia estavam cheios de alegria. Paulo, de novo, escrevendo uma igreja em Tessalônica, ele vai dizer, capítulo 1, versículo 6 da carta, primeira carta aos Tessalonicenses: porque quando levamos as boas notícias que pregamos a vocês, elas não vieram somente em palavra, mas também em poder e no Espírito Santo e com grande convicção. Vocês sabem como nós vivemos entre vocês para o seu bem, e vocês se tornaram imitadores nossos do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam mensagem de braços abertos e com alegria que vem do Espírito Santo. Então, a comunidade centrada no Evangelho, de acordo com também Mark Lloyd vai dizer, não é uma comunidade moribunda, não é uma comunidade carrancuda, é uma comunidade alegre. Eu não sei porque algumas pessoas confundem santidade com cara feia, Wagner. Oremos. Já viu? Quando vai orar, então, oremos. Aí uma oração de um menino de 10 anos me quebra. Que ele começa assim: ei Deus, 10 anos orando, ei Deus, obrigado pelo emprego que você arrumou com meu pai, que essa semana nós não tínhamos nem nada para comer, e ninguém sabia que o pai dele estava desempregado. Ei Deus. E outros: oremos. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu prefiro falar Deus de José, Deus de Maria, Deus de Jonas, Deus de Wagner, usar os ícones atuais. Eu sei que esses homens tiveram história e tiveram um peso tão grande que eles não precisam ficar citados em todas as orações, porque parece um corolário. Parece que nós não temos intimidade com esse Deus que nós falamos que é sempre um Deus distante, tão distante que as nossas referências são de Abraão, Isaac e Jacó. Por que você não fala Deus de José, Deus de Maria, Deus de seus pais, sua esposa, seus filhos? Eu quero compartilhar uma coisa que me deixou muito feliz ontem. A foto das irmãs, quem não estava, as fotos das irmãs lá do Ribeiro. E tinha uma irmã lá, que eu acho que é a mãe do Fubá. Irmã, depois você deixa eu tirar uma foto com a irmã? Você deixa? Irmã, a foto extravasada, sabe? Alegre, mostrava alegria mesmo. Você vê a sinceridade do coração, a espontaneidade. Eu falei assim, eu quero tirar uma foto com essa irmã depois. Não que as outras não estivessem alegres, mas a que mais demonstrou alegria daquele momento que extravasou foi essa irmã. Eu falei assim: olha, uma comunidade centrada no Evangelho, é uma comunidade alegre. E aí você vai tirar a foto, parece que tem que estar uma áurea, uma auréola ali, sabe? Porque somos reformados. Não precisa disso. Nós somos alegres. Uma comunidade centrada no Evangelho é uma comunidade humilde. Engraçado que para crescermos em unidade, nós precisamos identificar primeiramente as formas pelas quais o orgulho se manifesta em nossa vida. Não tem como nós falarmos de humildade se nós não falarmos de orgulho. É uma das coisas que eu preocupo, que é justamente a questão do orgulho. E orgulho é uma coisa séria, muito séria. Porque é dele que vem a soberba. E aí toda vez que Deus olha para alguém que é orgulhoso, soberbo, ele não consegue ver a imagem e semelhança de Deus. Pelo contrário, isso não é plantado por Deus, como nós falamos aqui. Deus, ele não gera o pecado, ele não faz ninguém pecar. Nós é que somos contaminados por essa queda e nós manifestamos orgulho em nossa vida. E o que nós precisamos fazer? Mortificar ao contemplar Jesus como nosso exemplo. Diz o texto que ele se esvaziou e, sendo Deus, ele não se usurpou ser igual a Deus, mas sabendo que precisava descer para nos redimir, ele nos fez, aliás, ele se fez homem. Ele se fez Adão. Ele se fez Adão.
E aí nós temos um problema seríssimo com a cristologia, que nós achamos que Jesus, por ser Deus, ele foi tentado e não pecou porque era Deus. Problema seríssimo na cristologia. Porque se é assim, é como se Deus estivesse apenas fazendo faz de conta. E pelo contrário, o texto fala que ele passou por tudo, mas não pecou. Para nos dar um exemplo que é possível. E aí João vai dizer: filhinhos, mas se vocês têm cometido pecado, nós temos um advogado junto ao Pai que é Cristo. Porque ele não pecou. E além de não ter pecado, ele advoga por nós, porque ele conhece que somos pó, ele conhece que somos filhos de João. Lembra lá das perguntas de Pedro? João, Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Ele sabe que nós somos filhos da carne. Filipenses 2, 3, 4 vai dizer: não façam nada com a intenção de se promover, ou por desejos vaidosos de receber elogio dos outros, mas em humildade considerem os outros superiores a vocês mesmos. Se nós seguirmos justamente isso, nós não teríamos problema. Você imagina uma comunidade em que todos considerassem os outros superiores a si mesmo? Imagina você participando de uma comunidade que você sempre vê o outro superior a você. E aqui eu não estou falando de sentimento de autocomiseração ou autoestima baixa. Não é disso que eu estou falando, que é um problema. E ele vai dizer: Paulo, não pensem somente nos seus próprios interesses. Claro, você pode pensar naquilo que é bom para você. O que Paulo está dizendo é o seguinte: mas não pense somente nisso, mas também nos interesses dos outros. Eu volto a falar da sua agenda. Aonde que está o interesse alheio na sua agenda? Aonde que está o interesse da comunidade na sua agenda? Aonde está o interesse do reino de Deus na sua agenda? É o dia que eu tiro para evangelizar. É o dia que eu tiro para discipular. É o dia que eu tiro para orar. Onde que está esse dia na nossa agenda? Se a gente olha para a agenda nossa, trabalho, estudo, trabalho. Não tem problema de você trabalhar. O que nós estamos falando é do exagero do trabalho, é do ativismo. E às vezes por trás disso nós escondemos mazelas da nossa vida. Todos nós queremos fazer parte de uma comunidade na qual as pessoas levam a sério as necessidades dos outros, principalmente em consideração, e agem para suprir essas necessidades, sim ou não? Mas a pergunta que eu faço é: quantos de nós estamos literalmente envolvidos com isso? Porque nós criticamos comunidades que não fazem, que não visitam, que não têm o interesse do outro como prioridade. Mas esqueço que eu faço parte dessa comunidade. Então também eu estou dizendo, eu também não tenho essas prioridades, eu também não tenho essas prerrogativas. Repare que o segredo para servir é justamente a humildade. É por isso que lá em Atos você vai entender que todos serviam. Todos serviam. De apóstolos até os irmãos. Não tinha uma distinção nem de títulos. Isso é coisa moderna, nossa. Porque como é que Pedro era chamado na igreja? Paulo, Silas. Como é que eles eram conhecidos? Uma comunidade centrada no evangelho ou na palavra é uma comunidade honesta. É uma comunidade verdadeira. É uma comunidade autêntica. Porque nós somos conhecidos pelo aquilo que nós realmente somos, não somente por aquilo que pregamos. Porque é uma coisa que pode estar lá no site da igreja, né? A nossa missão e os nossos valores. Está no site, friamente. Eu quero saber se nós temos na galeria de fotos evidências que provem a nossa missão e a nossa visão. Tem? No grupo de comunhão, cadê a comunhão?
Mas tem fotos nossas no café da unidade. Mas se fôssemos como a igreja primitiva, teria foto também do café na casa do José, na casa da Maria, na casa do Denilson. Não é indireta, não. Uma comunidade centrada na palavra é uma comunidade honesta. No entanto, a maioria de nós temem que os outros não aceitem ou não gostem de nós. Detalhe, caso eu conheça a verdade. E aí eu fico me eximindo. Por quê? Não, se chegaram lá em casa, vai ver que a nossa casa é bagunçada, porque tem crianças. E é claro que eu acabo arrumando essa desculpa para o João e a Joana, mas, às vezes, aqui você tem uma ideia de quem é o Jonas. Sabe, aquela ideia romantizada. O apóstolo João nos exorta a fugir dessas trevas, dessa negação da verdade. O que ele vai falar? Em vez disso, nós andarmos na luz. O que é andar na luz? Ser transparente, ser verdadeiro. E penúltimo, uma comunidade centrada no Evangelho é uma comunidade repleta da graça. A comunidade centrada no ensino do Evangelho é uma comunidade que ela vive em prol da santificação, buscam a santificação. Eu sei que em alguns casos esses relacionamentos são superficiais, mas não precisa ser sempre assim. O que a Bíblia fala que nós deveríamos é abundar em graça. É onde está abundando o pecado, tem que fazer o quê? Espera abundar a graça. Só que tem muita gente fazendo exegese errada desse texto. Então, para ter muita graça, eu vou pecar demais. Paulo já falou, não é isso? Vocês não entenderam nada. É onde já aconteceu. Pensa bem, você estava no mundo. O mundo que eu falo no sentido literal, desse sistema mundano. E aí sim, você tinha uma agenda. Porque você saía do trabalho, passava no boteco. Ou saía do trabalho na sexta-feira, tinha um happy hour com os amigos. E aí tinha futebol, e tinha isso, e tinha aquilo, tinha uma vida ativa. Aí o cara vem para a igreja, meu Deus do céu, vira um parasita. Irmão, vamos lá para a casa de recuperação, lá na cidade de refúgio? Não, eu não posso não, estou cansado. Ô, irmão, vamos fazer isso? Não, não posso não. Sempre não. E às vezes, quando nós estamos em contextos que nos extravasamos, sabe? Tipo, o gol do seu time preferido na final do campeonato. Aí, aquela explosão de sentimento. E aí você chega, por exemplo, para um discipulado. Conheço poucas comunidades que se dispõem a gastar tempo realmente no discipulado. Eu não estou falando de célula, não é pequenos grupos, não é somente comunhão, no sentido superficial da palavra. Não, é de ensinamento, é de conversar juntos sobre assuntos que talvez você não tenha oportunidade de perguntar nesse contexto aqui, e que você tem total liberdade de perguntar. Eu não entendi isso não, é assim, é assado, e vamos caminhar junto, e tem um ponto de partida, sem ponto de chegada, porque a nossa chegada é somente em Jerusalém, na Nova Jerusalém, e nos dispomos a andar com as pessoas, nos dispomos a caminhar junto, a estudar a Bíblia junto, a dedicar o nosso tempo junto, a, como diria Paulo, nos deixar desgastar com essas missões. E aí a desculpa de não participar do discipulado são muitas, inúmeras. São tantas que eu fico até constrangido. Parece que o à toa sou eu. Parece que eu que não. Mandei um convite para o irmão uma vez, no grupo, e ele falou assim, é porque eu estou trabalhando demais. E eu respondi para ele, eu devo estar à toa. Porque eu também sou pai de família. Eu trabalho em 2 escolas. Eu levo serviço para casa. Minha jornada de trabalho é grande. Presto assessoria em outras instituições educacionais. E para somar tudo isso, como diria Paulo, ainda me preocupa as questões das igrejas do Senhor. Que agora somos 3.
E aí você manda um convite para a pessoa já responde assim, não, eu não posso não, porque eu estou trabalhando demais. É como se eu tivesse à toa. Eu perdi a paciência. Não, então realmente, deixa, irmão, porque eu devo estar à toa. Eu devo estar à toa. À toa aqui deve ser eu. Porque afinal de contas, eu estou segunda-feira na oração, eu estou quarta-feira no Talmidim, venho aqui quinta-feira, vou para o café da unidade, estou na escola bíblica e estou no culto à noite. Aí alguém deve ter pensado assim, mas você é o pastor, você tem que ir mesmo. Imagina se o pastor... Eu não gosto de contar muito história de ministração, não, mas vou quebrar o protocolo. No seminário contaram uma história, achei interessante. A mãe está assim, com o menino assim, com um rapaz. Rapaz já de quase 40 anos. Você não vai na igreja, não? Não estou com vontade, não. Hoje eu vou dormir até mais um pouco. E a mãe está insistindo, não, você não pode faltar hoje, não. Você tem que ir para a igreja, não sei o que, tal, e seu compromisso que não sei o que, tal. Aí, mas o que eu vou fazer lá? Aí ela, você é o pastor da igreja. Sabe? Cara, extravasou uma hora. Eu não quero ir não, deixa eu dormir até mais tarde. Já pensei em fazer isso pedagogicamente. Confesso que não tive coragem. Mas já pensei em fazer isso. Sabe? Chegar simplesmente um domingo, não ir. E fazer como alguns fazem, não dar satisfação nenhuma. Não ir e nem dar satisfação. Que aí você programa, você projeta, tem todo um trabalho. Quando nós terminamos esse culto aqui, irmãos, se você não sabe, mas tem uma equipe que já está preocupada com o próximo culto. Tem uma equipe que está preocupada com os cânticos, com a projeção. E tem famílias que vê essas pessoas trabalhando em prol desse culto que ainda vai acontecer. Para às vezes nós simplesmente chegarmos e falarmos assim, eu não vou no culto hoje não, porque eu estou cansado. E deixa eu te falar, essa jornada que eu falei, que eu participo, não é porque eu sou pastor. Na verdade, ela começa bem cedo. Na minha casa nós não tínhamos escolha. Meu pai ia para casa e levava a chave da casa. Levava. Não tinha esse negócio de, vou ficar em casa. Não tinha. Simplesmente, filho ia chorando. Eu não era dos que ia chorando não, mas tinha meu irmão, falar aqui para ele. Ia chorando. Meu pai falava assim, você quer ir na igreja? Eu não vou na igreja não. E vai. Você acha que você vai? Você não tem escolha não, menino. Você vai para a igreja. Íamos obrigados, literalmente. Mas graças a Deus, nenhum dos filhos se perdeu. Estão todos na igreja. Aí eu vejo uma geração de pais que não pode ofender os filhos. Aí pergunta, você quer ir na igreja? O menino fala, não, hoje eu não vou não. Tá bom, vai ficar vendo Netflix. E depois pergunta, depois de 20, 30 anos, não sei porque que aconteceu. Porque meu filho não quer mais ir para a igreja. Eu sei o que aconteceu. Se você quiser, a gente senta e conversa. Porque você acha que 2 horas de culto na igreja vai fazer ou valer quantas horas que ele está na escola secular, na escola do dia a dia? Quantas horas? Se ele tiver de tempo parcial, não integral, 4h30, não é isso? Meio período, 4h30. 4 horas vezes 5, arredondar, fazer conta de padaria. 4 vezes 5, 20 horas. 20 horas exposto a todo tipo de conhecimento. Que eu sei, eu estou vivendo uma realidade que eu sei. Pode estar gravado mesmo. Eu sei o que tem lá. Tem gente de tudo quanto é tipo. Professor de tudo quanto é tipo. E infelizmente tem pais que nem conhecem o professor dos seus filhos. Não sei, pode seguir na rede social. Veja o que ele está postando. Acompanhe. Participe de reuniões de pais. Seja presente. Olha a mochila do filho. Olha o caderno. Faça tudo que você fazer, porque é teu filho. Não vai terceirizar a educação dele, não. Não é porque está numa boa escola que pensa assim, está numa escola, é confessional, é isso e aquilo, está bem. Não, acompanhe. Seja pai de verdade, meu irmão. Seja mãe de verdade. Não terceiriza. Não deixe essa oportunidade para outros. Não deixe escapar essa oportunidade enquanto eles estão pequenos. Participe das reuniões. Participe, inclusive, da elaboração do projeto pedagógico da escola, que começa todo início de ano. E aí tem pais que... vou abrir uma exceção aqui agora. Eu tenho que falar, não posso perder essa oportunidade. Tem pais que ficam reclamando da escola, principalmente pública. Reclamam. Mas não vai numa reunião de pais. Não participa da vida do filho. E reclamam. E falam do ensino.
E tem filhos na escola. Eu, particularmente, quando eu chamo pais para conversar, parece que eu crio um outro problema, pior do que o problema que eu já estou com o filho. E eu penso assim, meu Deus do céu, e agora? Psicólogo é para quem? Para o menino ou para o pai? Porque você cria um outro problema. Eu já tinha um problema com o filho. Quando eu chamo do pai, o quê? Ele está falando, não, ele não é assim na minha casa, não. Eu falo assim, eu sei que está falando que ele é falso. Porque aqui ele está assim, você está falando que na casa ele é de outro jeito, nós temos no mínimo um problema aqui com dupla personalidade. Que aí eu fico pensando, a dupla personalidade é dele, do filho ou do pai? Que pode ser que o pai não está vendo o que o filho é em casa. E eu já fico meio desconfiado desses discursos de, ele não é assim em casa, não. É um santo. Você já olhou na cadeira? Que de repente é um santo, mas pode estar uma caldinha assim meio enrolada. Não participam e quer criticar. E aí tem projeto pedagógico da escola que envolve, por exemplo, os pais, a comunidade escolar. Eu nem quero nem perguntar aqui se alguém conhece isso. Colegiado de escola, já ouviu falar disso? Que tem representantes da escola, de pais. Na igreja, não tem ninguém que faz parte do colegiado. Reuniões de bairro da cidade, ninguém participa. E aí as coisas começam a acontecer na hora política. Você está perseguindo a igreja do Senhor. Cansei desse discurso de quem está falando que está perseguindo, mas não participa de nada. Cansei desse discurso. Me fala o que você está fazendo, o que você está envolvido. Não, eu sou do colegiado. Sou representante de pais. Eu participei do projeto pedagógico político da escola. Eu estou nas reuniões dos meus filhos. Tiro o chapéu para você. Aí sim, nós podemos sentar e falar de política. Porque é para isso, irmão. Deus nos chamou, não é para sair do mundo. O que Jesus fala na oração sacerdotal dele, em João capítulo 17? Eu não oro para te tirar eles do mundo, para que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor faz o quê? Os preserve do mal, porque enquanto ele estiver aqui, eles estão no mundo, eles estão participando do mundo, eles são cidadãos em todos os aspectos, social, político, religioso, cultural, em todos os aspectos. E parece que tem crentes que têm uma mente assim, sei lá, estranha, de extraterrestre. Já entregou aqui para Satanás e está só preocupado. Eu quero andar nas ruas de ouro. Só está pensando em ruas de ouro. Irmão, só que antes de andar para ruas de ouro, vão cobrar andar em rua de asfalto. Você não tem fé nem para andar em rua de asfalto, você quer andar em rua de ouro. Você não sabe nem o número do tapa-buraco, mas fica reclamando da cidade que está cheia de buraco. Falava isso lá para a Natália. Na nossa rua, toda vez aparecia buraco. E toda vez que eu liguei para o tapa-buracos, o pessoal foi lá e colocaram. Aí eu perguntava assim, tem alguma reclamação de tapa-buraco? Não, não tem não, é a primeira solicitação. Inclusive, uma das atendentes falou assim, é até bom o senhor divulgar o número, porque assim, tem pessoas que correm o risco de perder esse trabalho, que a função deles é só essa na prefeitura, de tapar buraco, e não tem solicitação. Eu disse, não tem solicitação, mas buraco na cidade é o que mais tem. E aí nós sentamos e começamos a reclamar. Fecha parênteses. Para sermos uma comunidade centrada no Evangelho, você não precisa ser um extraterrestre. Basta você ser uma pessoa comum, exercendo a sua atividade, sendo pai de verdade, sendo mãe de verdade, sendo um cidadão consciente de verdade. Aí sim você pode sentar e falar de política, se você quiser. Mas não vem falar de política, não vem falar de escola, não vem fazer crítica, se você nem participa. Irmão, você não participa nem da reunião de escola do seu filho, você vai questionar o que sobre política? Que está tão próximo de você, é do seu interesse, e você não participa. Por último, uma comunidade centrada no Evangelho é uma comunidade missional, de forma intencional. Vou explicar isso aqui. O que é uma comunidade missional? Você vai falar assim, é que faz missões? Sim. Mas de forma intencional. Por que eu faço missão? Por que nós investimos? Quais são os projetos que nós estamos envolvidos? Porque a coisa pode ser muito abstrata, corre o risco de ser muito abstrata, sabe? O indo e fazer discípulo, às vezes é interpretado com ide, você vai. Mas tem a segunda ordenança. Você vai para quê? Para fazer discípulo. Estamos em missão, indo, e não está tendo relatório, não está tendo discípulo, não está tendo
vidas que são regeneradas, transformadas, alguma coisa está errada em nossa missão. Claro que está errado. Porque daqui a pouco você está evangelizando, fazendo missão para a Lua. E eu não duvido de comunidades, fala assim, nós vamos evangelizar a Lua. E aí tem pessoas que vão ofertar, e não quer nem saber. Aí você ofertou para a missão? Ofertei. Onde que é essa missão? Na Lua. Ah, mas não tem ninguém na Lua, não. Ah, mas vai ter, a igreja falou que vai ter, o pastor falou que vai ter, vai estar. Não vamos mandar para a Lua. Você conhece os missionários? Você tem relatório? Você sabe qual que é a necessidade? E às vezes nós ficamos preocupados tanto fora, e eu não estou dizendo que não deve ter essa preocupação, mas às vezes na nossa Jerusalém, tem crianças, tem pessoas com necessidade, e nós preocupados com a janela 40, 60, eu não sei mais nem qual número que está. Não estou dizendo que não tem que ter investimento, estou dizendo que é um problema sério quando nós investimos fora, somente fora, quando nós não cuidamos dos nossos. E aí você presta atenção em algo. E eu vou terminar. O Pai enviou o Filho numa missão intencional. O Filho, por sua vez, enviou o Espírito Santo numa missão intencional. O Espírito Santo envia a igreja numa missão intencional. E quando chega na parte da igreja, nós precisamos fazer o quê? Enviar. E aí nós preparamos as pessoas e ficamos com medo de enviar, sabe? Ah, mas se eu enviar vai diminuir aqui o número de pessoas, vai diminuir o número de pessoas que estão me ajudando. Sabe, uma coisa que eu nunca tive medo foi disso. Se tem uma coisa que Deus me curou antes de qualquer coisa, e eu pedi isso mesmo a Ele, é esse medo, essa neurose que paira, por exemplo, parece uma potestade pastoral. Eu tenho medo de confiar púlpito, eu tenho medo de... Eu oro para Deus enviar mais pessoas melhores do que eu. Sabe? Porque eu sei o preço que é você preparar um professor de escola bíblica dominical. Eu sei o tempo que gasta para formar um professor no seminário teológico. Não é mais fácil eu pedir ele pronto? Senhor, me manda um professor teológico, me manda um pastor, me manda, aí Deus vai mandar uma igreja inteira. Pronta, para a gente fazer o reino juntos. Mais fácil. Mas a missão não para aí. A missão é intencional. Nós precisamos estar mudando. Nós precisamos estar em constante mudança. Ou você acha que é a vontade de Deus nós continuarmos eternamente nesse local? Presta bem atenção onde nós estamos. Conchegante, não é? Mas quase que o pastor fica torcendo para alguém não vir na igreja. Alguma família. Sabe? Porque se vierem todos, vamos ser sinceros, vamos ser honestos. Se todos que estivessem aqui hoje, que são daqui, claro que alguns teriam que ceder lugares para outros. Sim ou não? E aí nós nos apegamos tanto a lugares e a coisas e as pessoas que Deus quer nos abençoar a outros lugares, com outras pessoas, mas a gente fica assim, parecendo minha mãe, sabe? Recebe um presente, mas não vou nem usar não, porque assim, se eu usar vai desgastar, e guarda aquilo, e fica em anos e anos e anos. Você olha, por exemplo, a gente chega na casa da minha mãe, se ela vê esse vídeo, tomara que ela assista até o final a mensagem. Aí você fica comendo com os pratos, aqueles garfinhos simples, mas tem assim na prateleira, sabe, um jogo de talheres completo. Você pergunta assim, ô mãe, para que é isso? Não é para quando eu receber visita. Você quer dizer que as visitas são melhores do que nós? E guardam, guarda, até o ponto de tem que quebrar por uma mudança qualquer. E não teve uso, sabe? Mas por quê? Porque nós ficamos apegados às coisas. Mas aqui, meus irmãos, a oração que eu faço é que nós cresçamos tanto, que vocês mesmos sejam expelidos daqui, a não ficar aqui. Porque não tem como colocar 200 pessoas aqui dentro. Sabe? E a minha oração é para que nós cresçamos, mas não somente em número, mas que nós cresçamos em graça e nós cresçamos em conhecimento. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez nos expor das Escrituras, fazer uso das Escrituras.
Pai, que nós não tenhamos falado de nós mesmos, mas se nós falamos e excedemos, que o Senhor nos perdoe. E que a palavra que fica no corações dos meus irmãos seja apenas aquelas palavras vindo da parte do Senhor. Que essa semente, ao cair numa terra fértil, possa dar frutos a 30, 60, 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.